Você acredita que Deus condena? E se eu te dissesse que o conceito de pecado e a condenação é algo que está na nossa própria mente? Hoje eu vou trazer aqui um conceito de lei de causa e efeito, pecado, até mesmo um pouquinho de lei da atração, para explicar o fato de que nós próprios nos condenamos e não é Deus que nos condena. Por exemplo, se você acredita que é pecado você ter relações sexuais antes do casamento, porque você vai ser punida, porque Deus vai mandar um castigo para o seu casamento, isso até pode acontecer se você cometer esse ato do sexo antes do casamento. Agora, se você tem na sua mente que não tem problema, que nada vai acontecer de mal com você, se você tiver esse ato antes do casamento, assim será. Então é a nossa mente que nos condena. E hoje eu vou desvendar esses mistérios, vou falar sobre esses assuntos, também aproveitando para responder, porque num vídeo anterior, onde eu falei um pouco sobre isso, me veio uma pergunta, dizendo: Céu, mas se Deus não condena, se é a nossa própria mente que condena, como que ficam os crimes cometidos aqui na Terra? Vamos desbravar todo esse assunto aí hoje. Todas as coisas aqui da Terra, elas estão na nossa mente. Inclusive, tem um conceito do Kybalion que fala que tudo é mental, que nós estamos na mente do todo, mas para a gente trazer isso para uma linguagem mais fácil aqui para nós, de que tudo é mental, vamos pensar no dinheiro, conceito de dinheiro. Convencionou-se aqui na Terra que um pedaço de papel, quando ele está escrito ali um certo número e tem algumas informações, ele é dinheiro, que aquilo tem um valor para ser trocado por alguma outra coisa. Isso é uma convenção, é algo mental, alguém idealizou isso e criou essa convenção, e a partir dessa convenção todo mundo acredita nisso, todo mundo, né, acho que todo o planeta Terra mesmo, né, conhece o dinheiro de alguma forma. Até mesmo as culturas que são mais remotas conhecem de alguma forma algum dinheiro, né, tem alguma moeda de troca. Então isso foi uma convenção, é algo mental que se convencionou e a partir disso todas as pessoas passaram a acreditar nisso e viver a partir disso. Quando a gente tem, né, qualquer assunto em nossa mente, isso é uma convenção que nós fazemos na nossa própria mente. Tem as convenções individuais e tem as convenções universais, né? As convenções da cultura, né? Ali daquele meio em que você nasceu. Então são as convenções, são essas ideias ou essas crenças, né? Crenças é um conjunto de ideias que as pessoas acreditam. Então são essas convenções, são essas ideias a respeito de N assuntos que se tornam verdade. Eu sempre questionei como que Deus daria conta de investigar pessoa por pessoa. Como que Deus dava conta? Gente, eu pensava isso real. Como que Deus dá conta? Será que Deus ia ver? Eu falava, se eu cometer aqui um pecadinho, será que Deus vai ver? Porque como que Ele dá conta de ver tudo a todo momento? E aí o meu entendimento de hoje é que essa condenação está na nossa própria mente. Tudo aquilo que a gente acredita acaba se tornando uma realidade, ou seja, nós mesmos, a nossa mente é quem pune os nossos atos. Mas aí vamos lá na pergunta que eu recebi. Selma, se Deus não pune, como que ficam as coisas erradas, né, aqui da Terra? Então vamos lá. De novo, aqui na Terra convencionou-se que algumas coisas são erradas, outras coisas são certas. Então isso está muito, né, enraizado e parece até idiotice dizer, né, tipo, que é errado matar alguém. Porque isso é tão enraizado que isso é uma verdade pra gente aqui, né? É uma convenção, matar alguém é errado e as pessoas precisam ser punidas. Então vamos lá, vamos voltar aqui no exemplo do sexo, né, que eu comentei no início do vídeo, de que quando você acredita que fazer este ato antes de um compromisso é errado, você tem uma tendência muito maior a realmente dar algo de errado no seu futuro, porque foi uma convenção sua e da sua mente que você teve de que algo poderia dar errado. Então aqui tem um pouquinho de lei da atração. Então aquilo que você pensa acaba acontecendo. Toda a energia, né, que você está emanando
ela acaba se manifestando na matéria. Então, de alguma forma, se você pensa, se você acredita em algo, isso acaba acontecendo. E aí eu trouxe para essa pessoa que as coisas um pouco mais graves, né? Vamos pensar em uma pessoa que ela é estelionatária. Ela pratica o estelionato pela internet, dá golpes em pessoas, né? Vamos pensar em golpes, né, medianos aí, né? Dá golpes de dinheiro, né, alguma mercadoria, alguma coisa assim, né? Então vamos pensar numa pessoa dessa forma. Como é que ela seria punida? Vamos trazer o conceito de energia para esse entendimento. Então tudo é energia. A pessoa que comete estelionato ou qualquer outro tipo de crime, ela tem uma energia X dentro de si, ela vibra numa frequência, ela acredita algo sobre a vida, né? Ela tem um nível de consciência X. E essa pessoa, quando ela, digamos assim, quando ela for acertar as contas dela, né, como a gente pensa, né, que vai ter esse acerto de contas, ou quando ela partir aqui da Terra, para onde que vai a alma dessa pessoa, ela vai ir para uma frequência muito parecida com a que ela está aqui atualmente. Ela está vibrando aqui na Terra numa frequência, né, baixa, de baixa consciência, de egoísmo, né, porque a frequência de alguém que comete estelionato ou roubos, assim, é uma frequência de egoísmo, é uma pessoa egoísta. Então eu tenho um exemplo desse, assim, na minha vida, de uma pessoa que tem essa índole, e essa pessoa, ela não acredita estar fazendo mal aos outros, e isso é real. Ela não acredita, porque na cabeça dela, ela é uma pessoa que o mundo deve algo a ela. É uma pessoa que, nossa, eu fui prejudicada minha vida inteira, né? Eu fui mais humilhado, eu fui menos favorecido, então o mundo me deve isso. Eu sou menos favorecido, o mundo me deve isso. E até mesmo com a própria família, porque acontece esses estelionatos, assim, né? Até mesmo dentro da família. Então essa pessoa, ela pensa que a família deve algo, que os pais devem algo, e os pais não fazem mais do que a obrigação de estar quitando débitos, de estar bancando essa pessoa, né? E então, para essa pessoa, realmente ela não está fazendo nada errado, tanto que essa pessoa em específico, ela não sofre punições da lei mesmo, que da justiça terrena. Até hoje ela não sofreu nenhuma punição, nem da justiça, né? E nem dos pais também, né? Dos próprios pais, dos familiares. Não houve uma punição. Então olha só como que aquilo que a gente acredita acaba sendo a nossa verdade, e a gente acaba, né, recebendo o resultado igual é a nossa energia, igual está a nossa frequência. Mas aí essa pessoa nunca vai ser punida. Não existe punição. Não existe esse conceito da punição, de que um dia ele vai ser punido ou vai arder no mármore do inferno, né? O que acontece, né, com essa pessoa é que ela sempre vai estar nessa mesma frequência. Então ela vai estar nessa frequência do egoísmo, da escassez, porque quando você precisa tirar do outro, você está assumindo que você está na escassez, que você não tem, que você é menos favorecido. Então, digamos assim, que o castigo, né, dessa pessoa é ela permanecer na escassez, no egoísmo, numa baixa consciência, independente se ela continua aqui na Terra, né, durante a vida, ela vai estar ainda nessa frequência, e também quando ela não estiver mais em vida, em corpo aqui na Terra, essa alma, essa consciência vai ir lá para a mesma frequência que ela está na Terra. Então esse seria o castigo, mas que na verdade não é um castigo, não é uma punição, é apenas, né, uma continuidade da frequência que aquela pessoa está. E aí eu trouxe, nesse questionamento que eu recebi, algo um pouco mais grave, né? Então vamos pensar quando há uma morte, quando há um estupro. Eu não sei se pode falar essa palavra aqui, né? Mas enfim, quando há crimes mais graves, como é que fica? Então a lógica continua sendo a mesma, né? Essa pessoa, ela tem ali uma frequência de muito egoísmo, uma baixa consciência, ela tem uma frequência de maldade, então ela vai continuar nessa mesma frequência em termos energéticos, onde ela estiver, ela vai estar nessa frequência, e pode ser que ela mude, né, de consciência, né? Tem as pessoas que despertam, as pessoas que se arrependem, né? Enfim, então aí você já muda a tua frequência, muda teu nível de energia, aí já muda a tua consciência e você consegue se elevar mais.
Só que as pessoas que cometem esses crimes e ainda assim permanecem, ainda com os mesmos pensamentos, com os mesmos comportamentos, elas vão ficar nessa mesma frequência, elas vão continuar nessa mesma energia até que ela ganhe um pouco de consciência, até que ela receba uma ajuda, até que ela aceite receber uma ajuda. E como que fica a justiça dessas pessoas? Num nível um pouco mais profundo, nós temos as leis das causalidades, né? Nós vemos aqui na Terra, enxergamos apenas os efeitos. Quando nós vemos um crime muito maldoso, né? Um crime que nós julgamos ser muito feio, né? Muito grave, nós não sabemos as causas deste ato. Então nós não sabemos quais foram as causalidades. Nós estamos vendo apenas o efeito. E dentro daquilo que eu acredito nos karmas, eu acredito, né, em outras vidas, em outras existências, existem muitos acertos de contas. Então isso pode ser um efeito de uma causa que aconteceu no passado, em outro tempo, e que agora está se manifestando aqui como um acerto de contas. Mas tem outro viés ainda nesse quesito, pensando em coisas mais graves, né, em que a pessoa deveria ser punida. Nós somos muito apegados aqui na matéria ao nosso corpo. Nós somos apegados à matéria. Somos apegados à nossa casa, aos nossos entes queridos, ao nosso próprio corpo. O nosso corpo, ele se torna aqui a nossa existência. Nós somos muito apegados. Mas acontece que nós não somos um corpo. O corpo é apenas um veículo para a nossa experiência aqui. A nossa consciência, a nossa alma, ela nunca morre. Nunca. Não existe isso de falar, olha, eu odeio você, eu vou matar sua alma vai deixar de existir. Isso não acontece. Isso não é possível. A única coisa que é possível é falar, olha, eu vou danificar o seu veículo, eu vou interromper a tua experiência aqui na Terra. Eu vou acabar com a matéria do teu ser. Então, por nós sermos muito apegados a esse corpo e a matéria, nós acabamos nos apegando muito a esse tipo de crime, né, os crimes mais bárbaros, e achando que aquilo, né, é o fim da existência, é o fim de tudo. Então, nós trazemos muito esse sofrimento quando alguém fere o corpo, né? Só que, assim, eu sei que é um pouco confuso e até eu mesma fico meio assim de falar isso, porque eu sei que é um nível bem profundo de dizer que nós não devemos apegar tanto aos corpos. O que são corpos? Alguém feriu o corpo, nossa, que ruim, que péssimo, que maldade mesmo, que baixa consciência, que pena que dá, né, de uma pessoa que está ali vivendo sua vida feliz, às vezes até mesmo uma criança, e sofre nas mãos de alguém tão maldoso, tão baixo assim. É uma pena, eu sinto pena, eu tenho sentimentos, né, eu sou humana, então eu tenho sentimentos, eu me compadeço muito pelas pessoas que sofrem abusos, que até mesmo perdem suas vidas, então eu sinto muito, sim. Mas em algum nível ali dentro de mim, eu acredito nisso, que o corpo, ele não é nada. E é bárbaro quando a gente olha assim aqui, com esse olhar da 3D, né? Quando a gente tá pensando aqui que existe só esse físico, quando a gente dá mais importância para o mundo físico do que para o mundo espiritual. É terrível uma pessoa sofrer aqui, né? E com certeza quem passou pelo sofrimento vai sim ficar com algum trauma, vai sim ficar com alguma ferida, mas só que tem todos os amparos, né? Quem sofre algo assim vai ter todo o amparo espiritual para poder se regenerar, para poder curar esse emocional. E o corpo físico, ele sente a dor física, mas o corpo físico, ele é, como eu já disse, é um amontoado da tabela periódica. Então o corpo físico, ele volta para suas origens e aí é isso que eu penso, sabe? Existe muito apego ao físico. Então quando a gente se apega demais aqui à matéria, ao que existe aqui na matéria, nós sofremos mais. Quando a gente começa a ter mais consciência do mundo espiritual, da nossa existência, da nossa alma, aí a gente vai desapegando um pouco aqui do mundo físico, a gente sofre menos,
porque a gente não se apega tanto a relacionamentos que acabaram, a gente não se apega a quem nos deixou, a gente sofre menos, né, com perdas, tanto perdas materiais, perdas no emprego, a gente sofre menos com pessoas que arrumam atritos e conflitos para o dia a dia. Então sim, a gente sofre menos, a gente acaba tendo uma vida mais leve quando a gente trabalha mais esse lado espiritual e desapega cada vez mais do mundo físico. Então cada ser aqui da Terra tem a sua própria punição de acordo com a sua consciência, e a punição maior é a pessoa continuar naquela baixa energia da qual ela já estava habituada, seja na energia do egoísmo, da escassez, né, da maldade. A consequência vai ser ela continuar nessa mesma energia. E aí, claro, tem as punições aqui da Terra, né, da pessoa ser presa e outras punições, ter que pagar pelo que fez, são as punições aqui da Terra. Mas essa punição espiritual é ela continuar nessa própria energia para ver se ela aprende, para ver se ela desperta para uma expansão de consciência. Então, tome cuidado com tudo aquilo que você acredita, porque aquilo que você acredita acaba se tornando a sua realidade. Porque você acredita em algo, talvez você acredite que homens traem. E aí você passa a se comportar como uma mulher traída. Quando você acredita que todos os homens traem, você se torna uma pessoa ciumenta, controladora, manipuladora. E aí você se torna uma pessoa traída, porque você vai se tornar uma mulher chata, uma pessoa que fica no pé. E aí, por você acreditar tanto nisso e se comportar, né, dessa forma, você pode acabar atraindo realmente isso para sua vida. Isso vale para todas as coisas. Vamos lá para mais um exemplo, no trabalho. Se você acredita que chefe é ruim, que chefe é aproveitador, você começa a ter comportamentos de funcionário ruim, de funcionário mediano. Porque aí você fala, meu chefe é muito ruim, todos os chefes são chatos, eu não vou fazer esse trabalho aqui bem feito, eu não quero nem saber, eu vou embora para minha casa, vou fazer tudo mais ou menos. E aí você vai ter o quê? Um comportamento de funcionário mediano, e vai chegar na hora da sua avaliação, você vai ter uma avaliação ruim, e você vai falar, tá vendo? Olha, chefe era tudo ruim mesmo, eu tinha razão, de novo eu não ganhei nenhum aumento, não ganhei uma promoção. Mas o que? Você está apenas materializando aquilo que você já acredita. Então nós precisamos vigiar muito o que nós acreditamos. É bom você fazer exercícios de tudo que você acredita. Você pode fazer por temas. Pega lá o seu caderno, é muito importante você ter um caderninho aí do seu desenvolvimento. Em cada página você vai escrever dinheiro. O que eu acredito? Tudo sobre dinheiro. O que eu acredito sobre maternidade? Aí você pega os tópicos dos quais você tem mais dificuldade. Se você tem mais dificuldades com dinheiro, você escreva tudo que você acredita sobre dinheiro. Se você quer ser mãe ou pai, escreva tudo que você acredita sobre maternidade. Porque aquilo que você acredita pode estar determinando o que você vai materializar aqui. Tem uma pessoa que ela queria ser mãe. E ela achava, né, ou ela ouviu isso de alguém, que tomar café dificultava o processo de engravidar. E aí ela levou isso muito a sério. Então ela passou a acreditar que tomar café atrapalhava na fertilidade. E aí ela não tomava café. Só que quando ela tomava, eventualmente, ela se sentia tão culpada que aí ela falava, olha, eu não vou engravidar, porque eu tomei café. Então aí isso atrapalha tudo, né? Porque tudo é energia, como nós já sabemos. Tudo é energia e você acaba materializando aquela frequência, aquela energia que você está trazendo. Então se você acredita que porque você tomou um café, isso vai atrapalhar a sua fertilidade, você vai acabar tendo mais dificuldades para engravidar. Porque aquilo que você acredita torna a sua realidade. E você é punido de acordo com aquilo que você acredita. O ideal é que a gente preste muita atenção nas coisas que nós estamos pensando o tempo todo. A autoobservação é parte do processo do autoconhecimento. Observar a mente nos momentos mais aleatórios do dia, você
pode parar do nada e observar o que você estava pensando e usar sempre o caderno para você fazer as anotações, ter um momento mesmo de parar, um momento do dia, meia hora, para você escrever. Pode escrever no computador também, tudo o que você acredita sobre determinado assunto, e aí você vai mergulhar nisso e vai entender por que você está manifestando certas coisas na sua vida. Deixa aqui nos comentários se isso fez sentido para você. E não esquece de deixar um like também e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Gratidão por estar aqui comigo, nos vemos no próximo vídeo.